Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro Guerra, Adorável Guerra, de Julie Berry, uma história onde o amor, a mitologia e a Primeira Guerra se cruzam. Lembre-se que essa é uma narração caseira. Caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo. Afrodite, adeus. 14 de fevereiro de 1918. Não vou conseguir dizer adeus. Hazel disse a James conforme eles saíam do restaurante, às 9h30 da noite. Não estou indo embora para sempre, respondeu ele. Só vou ficar fora por um tempinho. Hazel observou as placas. Estamos indo para o lugar errado. Este caminho leva para a casa da tia de Colette. É para onde estou levando você. Ela parou de andar. Quero ir com você até a estação, protestou. E depois voltar sozinho para casa à meia-noite pelas ruas de Paris? Sei cuidar de mim mesma, implicou Hazel. Hazel se derreteu toda ao ver a preocupação nos olhos castanhos de James. Sei que pode, concordou ele. Mas é longe. Não quero que nada aconteça com você. Diz o rapaz que está voltando para as trincheiras. Está bem. Eles passaram por uma porta que deixava acordes de música vazarem. O que me diz, senhorita Wintcott? Perguntou James. O dia de São Valentim ainda não acabou. Dança comigo? Ela sorriu. Eu provavelmente vou tropeçar e cair. Não vou deixar que isso aconteça. Fiz de tudo para deixar aquela hora se arrastar. James imaginou estar de volta ao salão da paróquia, no evento beneficente, dançando com Hazel pela primeira vez. Talvez ele nunca tivesse ido para a guerra. Talvez tudo não passasse de um estranho devaneio. Talvez eles ainda estivessem dançando em Poplar. E se você tivesse recusado meu convite para dançar naquele evento da igreja? Mas isso nem pensar. E se Mabel Keebe não tivesse me encorajado? James riu. Esse é o nome dela? Preciso agradecê-la. A música não parou. Vai escrever com frequência para mim, não vai? Perguntou Hazel. Como ninguém estava olhando, ele a respondeu com um beijo. Todo dia, se quiser. Eu adoraria. Eu também. Fiz o que pude, mas a hora chegou. Eles tiveram que deixar o salão de dança e andar devagar até a porta de Tante Solange. Os últimos segundos que eles ousaram gastar adiando a partida acabaram. Seus lábios estavam sensíveis, seus olhos ardiam. Hazel tentou parecer alegre, mas não conseguiu. Tome cuidado, disse ela, de novo e de novo. Cuide-se. Você também, devolveu James. Fique com saúde. Cuide-se. Nessas horas não se trata do que é dito. Não premiamos a melhor retórica do adeus. Agradecer ao outro pelos bons momentos passados juntos, despedir-se com lágrimas ou um sorriso, partir com um último beijo ou palavra. A verdade é que ninguém sabe o que fazer. Até mesmo eu tendo a desviar o olhar, dando aos casais um pouco de privacidade. Quando torno a encarar, vejo uma garota na soleira da porta, observando enquanto um soldado fardado vai embora às pressas, com medo de ceder à tentação ardente de olhar para trás. Vejo uma amiga na escada, esperando para abraçar uma jovem de coração partido, que passou um tempo irrazoável ali fora, na esperança de que ele voltasse. Fim do capítulo. Início do capítulo. 3 trens novamente. 15 de fevereiro de 1918. Hades. Um trem regurgitou Aubrey Edwards e a banda do 15º Regimento de Infantaria de Nova York, o quarteto da Companhia K e uma trupe de dançarinos, soldados de infantaria, em Aix-les-Bains. Era um lugar peculiar, um balneário luxuoso e requintado, aninhado nos Alpes franceses, com um lago de águas cristalinas, belos picos montanhosos, um cassino luzente, um teatro opulento e restaurantes e hotéis de primeira categoria. Porém, tudo estava vazio. Era uma cidade fantasma. Um sargento os encontrou na estação e os conduziu até o único hotel que poderia, com muitas ressalvas, ser considerado a opção mais em conta de Aix-les-Bains. Mesmo assim, os cômodos eram de excelente qualidade, o que deixou a banda de muito bom humor. O tenente James Reese Europe ordenou que os membros da banda fossem até os quartos, comessem e se encontrassem no palco do teatro para ensaiar dali a 2 horas. Antes que Aubrey fosse embora, o tenente Europe o chamou de canto.
Você, disse ele. Come alguma coisa e encontre um piano. No cassino, no hotel. Quero ver você tocando ragtime até o entardecer. Está me ouvindo? Aubrey abaixou a cabeça. Não tem problema, Jim. Eu vou dormir e... Isso foi uma ordem, soldado. Atalhou Europe. Você vai tocar com a banda em algum momento, mas é melhor começar a se mexer. Quero ver você tocando St. Louis Blues, de trás para frente, entendeu? Aubrey prestou continência. Entendido. Depois, foi direto para a cama. Ares. O soldado James Aldrich se reuniu ao regimento em Gusiecourt. Foi na manhã do dia 15 de fevereiro de 1918, após ele ter viajado no trem noturno rumo ao norte, para Bapaume, e pegado carona para o leste em um trem de suprimentos, descendo na parada mais próxima ao setor de combate. Estava exausto depois de passar a noite em claro, oscilando entre a felicidade e o tormento. Mas quando reencontrou seus camaradas, já estava pronto para responder às perguntas sobre o encontro de dia de São Valentim com seu flerte. Sim, ele disse milhões de vezes naquela manhã. Foi ótimo, aproveitamos muito. Afrodite. Tanto Solange ficou emburrada por não ter conseguido cravar os olhos e, presumidamente, as mãos no garboso soldado britânico antes que ele fosse embora. Ela precisou jogar várias partidas de jogos de tabuleiro para recobrar o bom humor. No meio da tarde de sexta-feira, Hazel e Colette fizeram as malas e embarcaram em um trem para Saint-Nazaire, que sacolejou devagar na direção do crepúsculo. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. À espera de cartas. 19 de fevereiro de 1918. As cartas de James demoraram alguns dias para chegar à cabana 1, em Saint-Nazaire. Elas seguiram um fluxo constante. Colette retornou a Saint-Nazaire ávida por ensaiar toda a noite. Ela relanceava o olhar para a porta ao sinal de qualquer ruído. Os dias se passaram e Colette foi ficando angustiada. Será que Albert tinha mudado de ideia sobre ela? Ela visitou o comissário e arranjou desculpas para passar pelo pátio. Não havia registro do soldado Edwards na enfermaria localizada na ala dos soldados negros. Ela perguntou a outros integrantes do 15º Regimento se algum deles sabia onde Aubrey estava. Mas com quase 2.000 soldados nos regimentos, a maioria dos rapazes não o conhecia, com exceção de um. Já faz um tempo que não o vejo, senhorita, informou ele. Ele deve ter viajado com a banda. Podia ser pior. Mas por que Aubrey tinha ido? E por que não havia mandado uma carta para ela? Colette passou semanas sem ter notícias dele. Se Albert tivesse lhe escrito uma carta, ela com certeza já a teria recebido. Ela escreveu para o soldado Aubrey Edwards, 15º Regimento de Infantaria de Nova York, Ox-les-Bains, quartel-general do Exército Americano, e esperou. Sem resposta. Fim do capítulo. Início do capítulo. Hades, esconderijo. 1º a 12 de março de 1918. Comboios de soldados americanos começaram a chegar em Ox-les-Bains. A banda do 15º Regimento, conduzida pelo tenente James Reese Europe, era a atração mais popular. A pedido do público, a agenda deles foi estendida para 4 semanas em vez de 2. Viver os últimos dias de inverno sob o céu azul, ao lado de um lago cristalino congelado, até que não era tão ruim assim. Era mais quente ali, e quando os soldados não estavam ensaiando ou tocando, escalavam o sopé da montanha que circundava a cidade. Quase esqueciam que La Grande Guerre estava acontecendo. Aubrey se sentou nas margens do Lac du Bourget, observou a água e viu o rosto inchado de Joey. Não ouviu o trinar dos pássaros. Ouviu Joey ralhando com ele por ter voltado tarde. Joey o criticando. Joey o acobertando. Aubrey tentou tocar piano, mas aquilo fez com que ele pensasse em Colette. Magoá deixou Aubrey de coração partido, ainda mais depois de tudo pelo que ela tinha passado. Talvez tivesse sido apenas um começo, mas ele a amava. Com uma garota como Colette, a certeza não tardava a vir. Aonde, contudo, aquilo iria dar? Aubrey não tinha nada a oferecer. Ele a amava, e Joey tinha morrido por causa desse sentimento. Em um mundo ideal, a guerra não teria começado. Colette Fournier estaria em Dinant, abraçada em Stefan, seu antigo romance. A única alternativa honrosa era deixar que ela encontrasse um novo Stefan. Então, quando Albert recebeu uma carta dela, pedindo para que ele lhe garantisse que estava são e salvo, ele tomou a decisão mais difícil de todas.
Guardou a carta sem responder. Fim do capítulo. Início do capítulo. Apolo. 3 milhões de notas. 13 de março de 1918. Escreveu muito para sua garota desde que veio para cá? Aubrey Edwards ergueu o olhar da escrivaninha. Estava no quarto de hotel do Tenente Europe. Já passava da meia-noite e seus olhos estavam cansados do trabalho minucioso de transcrever partituras para a banda. Não, Aubrey respondeu devagar. Não escrevi. James Europe espiou por cima do ombro de Aubrey. Não está escrevendo em si bemol. Ele apontou para uma marcação ofensiva de compasso. Droga. Como Europe tinha percebido tão rápido? Aubrey esquecera que estava fazendo partituras para instrumentos de sopro e não piano. Precisava dormir. Ele pegou uma folha em branco. Alguns soldados passavam a noite em claro em postos de vigia ou cavando trincheiras. Outros ficavam acordados, adaptando acompanhamentos de jazz em cançonetas. Você foi embora sem dizer nada? Perguntou Europe. Ela não sabe o que aconteceu com você? Aubrey o encarou. Não foi esse o objetivo? Europe preencheu as cabeças e hastes das notas com uma rapidez impressionante. Não quis colocar um ponto final no seu envolvimento com a moça, disse. Só tentei impedir que você se metesse em uma enrascada. Ele soprou para secar a tinta das notas. Saint-Nazaire não era segura para você. O tenente bocejou. Você deveria dormir um pouco, sugeriu Aubrey. Senhor. O tenente ficou de pé e se espreguiçou. Ainda não terminei. Disse aos rapazes que passaria a noite em claro copiando 3 milhões de notas. Ele sorriu. Só não comentei que teria um ajudante secreto. Poxa, obrigado. Europe retomou os rabiscos. Só me pareceu que você estava disposto a fazer de tudo por aquela garota. Ele cantarolou um trecho da música e dedilhou um piano imaginário. Não é verdade? O jeito mais rápido de fazer com que Europe mudasse de assunto era mentir e dizer que, na verdade, ele não se importava muito com ela. Albert pensou nos infortúnios provocados pelos alemães. Colette sofrera e perdera muito. E justo quando a garota tornara a sentir esperança novamente, Aubrey a deixara sem dizer adeus. Se ela for apenas uma diversão passageira, é melhor deixar essa história morrer. Vai doer, não tenho dúvida, mas será melhor assim. Aubrey se curvou para a partitura. Edwards, disse Europe, sua tristeza não o levará a lugar nenhum. Aubrey baixou o olhar. Sim, senhor. O tenente Europe não ficou satisfeito e aguardou até que Aubrey o encarasse. Se ela era importante antes, então é importante agora, disse ele. Não seja tolo. Não, senhor, respondeu o soldado Aubrey Edwards. Digo, sim, senhor, não serei. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Nota por nota. 16 de março de 1918. Querida Colette. Na última noite, em Aix-les-Bains, Aubrey pegou sua própria partitura. Que grande Romeu eu sou, pensou ele. Não acredito que decidi escrever para Colette por ordens do meu comandante. Ele tentou pensar em algo para dizer. Lamento muito por ter sumido. Sei que dissemos uma porção de coisas um para o outro, mas sabe como é? Estive muito atarefado? Ele nunca deveria ter deixado Colette esperando. Tinha sido muito egoísta da parte dele. Imbecil. Não se mandava as favas de uma garota como Colette Fournier. Seria muito mais fácil se ele pudesse contar a ela sobre Joey, mas o Tenente Europe tinha lhe avisado várias vezes para não comentar nada com ninguém. A verdade a desolaria, e não havia necessidade nenhuma de deixar outra pessoa atormentada pela culpa. Só Albert já estava de bom tamanho. As linhas finas da partitura pareciam observá-lo. Ele se ajoelhou ao lado da cama e pegou a mochila. No fundo, achou um caderno, e dentro dele, as músicas que tinha começado a compor para Colette. Aubrey escolheu a primeira canção e a copiou, nota por nota. No rodapé escreveu: De Aubrey, com amor. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite, cavando. 18 de março de 1918. A brisa marinha que batia no rosto de Hazel trouxe um fio de aroma de primavera conforme ela caminhava até a cabana de recreação do acampamento Lusitânia. A esperança pairava ao seu redor. Saint-Nazaire reagia. Novas remessas, mas que jeito de falar, de soldados americanos eram despejadas em Saint-Nazaire quase todos os dias. Mal havia lugar para acomodá-los. Diariamente, divisões treinadas partiam para a frente de batalha.
Se aproximava o momento em que o impacto dos americanos na guerra, se é que havia mesmo algum, seria sentido. Que seja rápido, torceu Hazel, e decisivo. Hazel entrou na cabana. Ainda que houvesse soldados e voluntários da ACM nas adjacências, o lugar era sempre silencioso por volta do meio-dia. Um pouco surpresa, ela notou a presença de moços que usavam o mesmo uniforme que ela. Por que ela não as conhecera quando for apresentada aos outros voluntários de St. Nazaire? Porque elas eram negras. Uma garota se aproximou. Posso ajudá-la? Você tem alguma mensagem da sede da ACM? Hazel balançou a cabeça. Não. Tenho uma pergunta de cunho pessoal sobre um soldado do 15º Regimento. A moça olhou de esguelha. Me acompanhe. Ela guiou a pianista até um par de poltronas baixas que ficava em um canto. Meu nome é Jane, disse ela. É um prazer conhecer você. Eu me chamo Hazel. Você é inglesa, não é? Hazel assentiu. Na mosca. Você conhece o soldado Aubrey Edwards? Jane piscou. Você já ouviu? Sussurrou ela, afobada. Hazel foi pega de surpresa pela reação. Se eu já ouvi tocando piano, você quis dizer? Jane sacudiu a cabeça em negativa. Não, você ouviu recentemente? Hazel sentiu um aperto no coração. A moça também não sabia. Então você o conhece, deduziu Hazel. Não, não sei onde ele está. Vim na esperança de descobrir se outra pessoa poderia saber. Jane recuou um pouco, como se um novo receio tivesse lhe acometido. Houve algum problema? Por que está atrás dele? Nada de errado, Hazel respondeu depressa. Nadinha. Jane se tranquilizou. Aubrey Edwards é muito querido por essas bandas. É impossível não gostar dele, concordou Hazel. Então você também acha que ele está desaparecido? Jane franziu as sobrancelhas e aquiesceu. Ele e minha amiga ficaram muito próximos, explicou Hazel. Mesmo na noite anterior à turnê da banda, eles passaram um tempo juntos. Ele garantiu a ela que não iria. A expressão de Jane era ilegível. Depois disso, ele desapareceu, continuou Hazel. Ninguém mais o viu. Minha amiga mandou uma carta para ele em Aix-les-Bains, mas Aubrey nunca respondeu. Ela viu como tudo aquilo soava. É claro que amizades podem acabar, mas não é o caso. Muito pelo contrário. E minha amiga está angustiada. Jenny escrutinou o lugar, certificando-se de que estavam mesmo sozinhas. Você conhece alguém para quem possamos escrever e perguntar se Aubrey viajou com a banda? Só queremos saber se ele está bem. Ela falava depressa. Mesmo que ele prefira terminar o envolvimento com a minha amiga. Jenny ficou pensativa. Ninguém sabe o paradeiro dele. Aubrey não estava na lista de soldados escalados para a viagem. Hazel concordou. Jenny parecia estar escondendo o jogo, mas de repente pareceu deixar a incerteza de lado. É o seguinte, Jenny se aproximou de Hazel. Alguns soldados são coveiros. Hazel empalideceu. Coveiros? Com tantas doenças e mortes, há centenas de túmulos aqui em St. Nazaire. Hazel temeu o que Jenny diria em seguida. No dia em que a banda foi embora, um dos nossos soldados, que é coveiro, nos contou em segredo que recebeu ordens de enterrar um soldado negro. Hazel sentiu a cabeça começar a girar. Não permitiria que aquela ideia se assentasse. Ele foi assassinado, disse Jenny. Agredido até morrer. Ficou todo desfigurado. Mas há milhares de soldados negros aqui, protestou Hazel. Shh! Jenny estirou um dedo sobre os lábios. Eu sei. Quando ele me contou, me senti muito mal, é claro, mas não tinha nenhum motivo para achar que fosse alguém que eu conhecia. Ela olhou ao redor mais uma vez. Aubrey parou de vir à cabana depois que a banda foi viajar, mas disse a vários camaradas que não participaria da turnê. Ela suspirou. Então, quando percebi que ele não estava em nenhum lugar, fui conversar com os amigos dele na companhia K, e ninguém sabia de nada. A voz dela ficou mais grave. O coveiro me disse que o corpo foi trazido em uma maca pelo tenente Europe e o capitão Fish. O maestro? Aquele tenente Europe? Jenny confirmou. O capitão Fish era o comandante de Aubrey. Hazel esfregou as têmporas. Não, Aubrey tinha mais visto do que um bando de 10 pessoas. Matá-lo deveria ser impossível. Ele deveria ter mais vidas do que um gato. Coitada de Colette. Isso não prova nada, contestou Hazel. Podemos estar enganadas. Jenny ficou em silêncio. Ela parecia alguém que já tentara se convencer e desistido.
Será que vale a pena escrever para alguém que está acompanhando a banda? Jenny comprimiu os lábios. Não posso comprometer meu amigo Cover e espalhar o que ele me confidenciou. Ela lançou um olhar tristonho para Hazel. Desculpe não poder ajudar além disso. Hazel segurou uma das mãos de Jenny. Estou feliz por ter encontrado você. Por mais que a sua história tenha sido difícil de ouvir. É nítido que você também se importa com Aubrey. A moça enrijeceu um pouco a postura. Ele era um bom amigo. Pelo visto, pensou Hazel, Jenny esperava que ele fosse algo a mais. E quem pode culpá-la? Hazel aquiesceu, agradeceu mais uma vez e foi embora. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Traição. 18 de março de 1918. O que era pior? Ver o coração da pessoa amada esfriar? Ou perder quem se ama após ter duvidado da pessoa? O pior de tudo era se ver aprisionada nas garras de ambas as agonias. Muitos xodós viveram em pesadelo durante a guerra. Quando as cartas paravam de chegar, significava que eles estavam mortos ou que tinham sido capturados. Ou que decidiram se afastar. Para quem tinha um pingo de humanidade, como Colette, restava esperar que eles ainda estivessem vivos para amar novamente, se assim fosse a vontade de Deus. Mas isso, por si só, era uma traição agonizante do coração contra si mesmo. Quando Hazel contou o que havia descoberto, Colette empalideceu, e seu rosto pareceu feito de cera. Ela embalou o corpo para frente e para trás, tremendo. Hazel segurou as mãos da amiga. Estavam geladas. Aubrey, sussurrou Colette. Você não pode ter morrido. Tenho certeza de que ele está vivo, disse Hazel, acalmando-a. Pode ter sido qualquer um. Ele tinha a vida toda pela frente, murmurou Colette. Sua música, seus amigos, sua família. Ela contorceu o rosto. Não pode ser real. Tenho certeza de que não é, discordou Hazel. O destino é cruel e me abomina, sussurrou Colette. Ele gosta de me ver sofrer. Hazel condoeu-se da amiga. Nós não sabemos. Torço para que não seja ele. Sou um mero fantoche. Os olhos de Colette estavam enturvados e desprovidos de emoção. Sou um joguete de um deus vingativo. Ela olhou para o teto. Qual foi o meu pecado? Hazel abraçou Colette e tentou amenizar a tremedeira. Não é nada disso. É claro que é. Colette se desvencilhou do abraço. Seus olhos estavam indóceis. Um Deus amoroso jamais permitiria que isso acontecesse. E se esse Deus não existisse, com certeza o acaso agiria a meu favor ocasionalmente, não? A probabilidade não me pouparia. Ela riu com acidez, mas não. Existe um Deus, mas ele é perverso e me detesta. Minhas lágrimas caindo são seu esporte predileto. Hazel afagou as costas de Colette e trouxe um pano úmido para a amiga colocar na testa quente. Colette demorou para ceder, e quando fez, Hazel quase se arrependeu. Colette parecia morrediça. Aubrey, sussurrou Colette. O que eles fizeram com você? Hazel foi buscar cobertores e um travesseiro, além do colchonete de acampamento. Naquela noite, ela dormiu no quarto de Colette. Depois que Hazel adormeceu, Colette zanzou pela cabana no escuro, de camisola e penhoar. Depois, sentou-se no banquinho do piano e no sofá. Ela remoía indelicadezas direcionadas a mim, mas não me ofendo com o azedume de um coração partido. Eu jamais trairia meus queridos, abandonando-os justo quando o amor lhes batia as asas. A deusa da paixão é compreensiva. Não é blasfêmia nenhuma me culpar pela perda de um amor, mas é um ultraje encher o coração de ódio, preconceito, avareza e soberba, até que eu não consiga mais encontrá-lo. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Isso é verdade? 19 de março de 1918. Colette pegou no sono um pouco antes do amanhecer. Eu ajudei. A coitadinha precisava esquecer. Mas seu descanso durou pouco. Uma batida à porta do quarto acordou Hazel e Colette. A porta foi escancarada. A senhorita Windcott, senhorita Fournier, por favor, compareçam ao meu gabinete. Elas se vestiram depressa, ajeitaram os cabelos e foram até o gabinete da senhora Davis, que parecia ter se preparado para aquela reunião. Fui informada, começou ela, de que vocês receberam soldados nesta cabana após eu me recolher para dormir. A senhora Davis encrespou os lábios. Isso é verdade? Hazel tremeu nas bases. Não tinha experiência nenhuma com desobediência ou rebeldia. Não fazia a menor ideia de como responder.
Colette ficou com vontade de rir. Estava prestes a enlouquecer. Além de tudo, pelo que estava passando, ainda tinha que lidar com aquela belhuda. Parece que a senhora acredita nos boatos, Madame Davis. Colette respondeu com frieza. Hazel quis fazer uma reverência para a amiga. Onde ela tinha aprendido a ser tão forte, tão firme? Mas a senhora Davis não queria mais nada de gracinhas. Garota insolente! Ela se virou para Hazel. O que tem a dizer sobre isso, senhorita Wintcott? Seja como Colette. Tendo em vista a sua opinião já formada, parece que a senhorita Fournier e eu devemos ir embora. Ela se levantou. A senhora Davis correu até a porta, como se quisesse impedi-las de sair. A Associação Cristã de Moços foi criada para enobrecer a idoneidade moral dos jovens, e não para corrompê-la. Senhora Davis, disse Hazel, com a sua licença. O atrevimento era contagiante. Não dou licença a coisa nenhuma. Estamos pedindo demissão. Vocês serão dispensadas sem honrarias, ameaçou a senhora Davis. Suas famílias receberão cartas descrevendo seu comportamento. Vocês serão impedidas de se associarem à ACM e sairão daqui sem cartas de recomendação. Outras organizações beneficentes receberão um alerta para não se envolverem com vocês. Hazel ansiava por dizer à senhora Davis onde ela poderia enfiar todas aquelas proibições. Tenha um bom dia, senhora Davis, disse a pianista por fim. Vamos apanhar nossos pertences e ir embora. Elas deixaram o gabinete. Hazel ficou um pouco melancólica ao contemplar o salão, o palco e o piano. Fizera tantas memórias ali. Ela recolheu as partituras no banquinho do piano e voltou ao quarto que dividia com Ellen para fazer as malas. Quem sabe, pensou Hazel, ela encontrasse o padre McKnight antes de partir. Não era católica, mas pelo andar da carruagem ela provavelmente precisava se confessar com o padre, antes que fosse atingida por um raio e lançada ao inferno. Desnorteada de sono, Ellen se sentou na cama e observou a colega arrumar seus pertences. O que mais me surpreende, continuou a senhora Davis, que havia seguido as duas, é que vocês se envolveram romanticamente com soldados negros. Hazel ficou enfurecida. Aubrey Edwards era uma pessoa 1000 vezes melhor do que a senhora Davis. Vocês não têm vergonha? Não se orgulham da sua raça? Neste momento, nem um pouco, rebateu Hazel. Mas me orgulho da amizade que fiz com um rapaz incrível que sempre foi respeitoso, gentil e um grande cavalheiro. Bem diferente de vários outros da minha raça que já cruzaram essas portas. Colette, que havia terminado de fazer as malas, apareceu no corredor. Madame Davis, falou com doçura. Precisamos receber nossos contra-cheques. A senhora Davis já esperava por aquilo. Venham comigo. Vocês precisarão assiná-los. O que está acontecendo? Perguntou Ellen. Adeus, Ellen. Sussurrou Hazel. Colette e eu pedimos demissão. Não acredite em tudo que a senhora Davis disser. Nós infringimos algumas regras, mas não fizemos nada de errado. Vocês estão indo embora? Ellen pulou para fora da cama e abraçou Hazel. Precisam mesmo ir? Hazel abraçou a colega. Ellen balançou a cabeça, incrédula. Não estou entendendo. Promete que vai me escrever quando chegar em casa? Em casa? Hazel engoliu em seco. Qual seria seu próximo passo? Não tinha feito plano nenhum. É claro. Ela mandou um beijo para a colega de quarto, afivelou a mala, pegou o casaco, assinou o contra-cheque e, ladeada por Colette, foi embora. Fim do capítulo. Início do capítulo. Ares, 20 de fevereiro a 20 de março. Preparativos. Há uma mesmice na vida durante a guerra. Os dias se confundem quando não há combate. Um ataque acontece de vez em quando, a dose diária de bombardeios. Algumas mortes, mas nada digno de nota para os familiares, a não ser que o exército decida fazer isso por você. Neste caso, eles mandam telegramas, todos sempre muito objetivos. Nós lamentamos informar que seu filho, soldado fulano, foi morto em combate durante intenso bombardeio. Ou, não resistiu aos ferimentos e morreu na enfermaria. Em seguida, uma carta escrita por um comandante é enviada, informando que o soldado fulano morreu depressa, com valentia e sem sentir dor. Eles jamais dizem, ficou horas pendurado em uma cerca de arame farpado, com os intestinos esviscerados, implorando para ser resgatado, mas o medo do fogo inimigo não deixou ninguém se aproximar. A primeira grande morte da guerra é a verdade.
Quando não estavam de serviço, James e seus camaradas do segundo e terceiro grupos de combate dormiam. Eles dormiam no chão, em montículos de artilharia, em pé, marchando. Pode parecer mentira, mas meia hora equivalia a uma longa noite de sono. Quando o sol se punha, começava a exaustiva atividade de receber e organizar os mantimentos. Eles percorriam quilômetros a fio, túneis labirínticos, estreitos e apinhados, carregando caixas de rações, água, balas, granadas, sacos de areia e curativos. Fardos de arame farpado cortavam suas mãos. Os dias ficaram mais longos e as noites mais curtas. Houve pouquíssimos combates, mas lá estavam eles transportando projéteis pesados, fardos de rifles e armas danificadas para conserto. Estavam se preparando. Os alemães também. Trens de suprimentos, comboios militares e aviões de espionagem. Eles iriam realizar um ataque maciço ao Quinto Exército, o exército de James. E os alemães eram 3 vezes mais poderosos do que os britânicos. Eles viram, assimilaram e esqueceram. Não havia nada que pudessem fazer até que o pontapé inicial fosse dado. A boataria e as apostas sobre quando seria o grande dia começaram. Várias datas foram cogitadas: dia 1º de março, os idos de março, dia de São Patrício. Quando surgiram os rumores de uma nova data, as tropas ficaram céticas. O terceiro grupo de combate fez pouco caso do dia 21 de março, o equinócio de primavera, o primeiro dia da nova estação. Parecia improvável, até um pouco supersticioso, mas os alemães capturados em ataques às trincheiras juravam que seria bem nesse dia. James escreveu aos pais, a Meg e a Bob. Tinha muitas coisas para dizer, mas não sabia como. Bem, pensou ele, se você morrer, não vai precisar mais se preocupar com a opinião dos outros. Na noite do dia 20 de março, James redigiu uma longa carta a Hazel, escrevendo uma porção de coisas que jamais tivera coragem de dizer em voz alta. Planos para o futuro, planos que a incluíam. Será que Hazel ficaria triste se ele não retornasse da batalha vindoura? Se morrer pelo rei e pela pátria era sua sina, se aquele era o preço a se pagar, não parecia um exagero pedir ao destino que a garota que ele amava, que ele amaria para sempre, fosse para sua última morada sabendo como James se sentia. Na noite do dia 20 de março de 1918, acompanhado pelos camaradas nas trincheiras de apoio, James Aldrich postou a carta ao entardecer. Em seguida, deitou-se no abrigo e dormiu enquanto ainda podia. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Reagrupando. 20 de março de 1918. Hazel e Colette chegaram a Paris na manhã do dia 20 de março de 1918. Colette foi direto para a cama e lá ficou. A viagem de trem aconteceu em completo silêncio, com exceção de quando Colette falou. Quando os alemães aniquilaram minha família, ninguém me deixou ver os corpos deles. Hazel aguardou cabisbaixa. Eu tentei, mas eles disseram, não, mon enfant, não veja isso. Você não vai aguentar. Hazel fechou os olhos e pensou em seus próprios pais, mortos. Em James, estirado no chão. Hazel, disse Colette, por fim. Você acha que Aubrey morreu? As palavras golpearam a pianista. Afinal, o que ela achava que tinha acontecido? Acho, respondeu ela devagar, que não devemos tirar conclusões precipitadas. Colette encarou a amiga, buscando a verdade. Seus olhos estavam vermelhos. Ela não cairia na arapuca de acreditar em ilusões ou mentiras disfarçadas de incentivo. Acho, falou Hazel, que não podemos perder a fé. Colette voltou a olhar pela janela, para uma fazenda que passava depressa. Fim do capítulo. Início do capítulo. Ares. Operação Michael. 21 de março de 1918. Nota de rodapé. Operação Michael é uma ofensiva militar dos alemães contra os aliados. A Operação Michael foi o primeiro de 4 ataques da ofensiva da primavera. James acordou sobressaltado. Estava escuro e o ar denso e pesado. Um estrondo trovejava em seus ouvidos. Um bombardeio. Mas não era um bombardeio qualquer. Os alemães estavam lançando granadas tão rápido que James não conseguia calcular o intervalo entre as explosões. Era um estampido de destruição atrás do outro, como o uivo de uma fera selvagem. Ele pegou o capacete, o ar cheirava a fumaça, terra e ao odor acebolado do gás mostarda. Comandantes corriam, quadrando ordens. Soldados saíam dos abrigos e empunharam os rifles. O chão tremia e sacudia como um navio atravessando uma tempestade.
Explosões, gritaria. Mais explosões, mais gritaria. Terra chovia em cima deles. Eles voltaram para as trincheiras de apoio, mas os experientes sabiam que não havia nenhum corredor seguro para um ataque daquela magnitude. O terceiro grupo de combate se reuniu ao redor dele. James sabia quem era quem pelos sons, cheiros e alturas. Você está me devendo 2 shillings, Nutley. Chad Browning gritou com a sua voz esganiçada. Eu disse que seria hoje, mas você não me deu ouvidos. Agora vai ter que pagar. Calado! Billy precisou gritar para ser ouvido. Só por cima do meu cadáver, protestou Browning. Vamos, pode ir pagando. Não sei se vamos sobreviver e não vou me sentir bem se estiver que fuçar os bolsos de um camarada morto. Mick Weber falou, e sua voz era bem mais grave que a de Billy Nutley. Onde está o sargento McKendrick? Whiz-bang! Urrou Manson. Eles se abaixaram. A granada explodiu a 3 metros de distância. Nota de rodapé. Whiz-bang é um projétil altamente explosivo de pequeno calibre e grande velocidade. Eles se espalharam ainda agachados para evitar que o projétil atingisse todos de uma vez. Granadas passaram assobiando por cima das cabeças dos soldados. A artilharia amiga finalmente começara a retaliação. Boa sorte para eles, resmungou Manson. Os Fritz estão longe demais. Eles planejaram isso tudo. É impressão minha, gritou James. Ou as explosões estão se aproximando. É uma barragem, respondeu Manson. Eles criaram um paredão de artilharia. A ideia é que as tropas rastejem por baixo dele para invadir nossas trincheiras de forma segura, já que estaremos ocupados nos escondendo das granadas. A barragem vai ficando cada vez mais próxima à medida que eles avançam. É claro que se eles meterem os pés pelas mãos, o tiro vai sair pela culatra. Bem que eu queria, grunhiu James. Devo ir para o posto de vigia dos atiradores? É melhor aguardar as ordens, aconselhou Manson. Vai ser difícil enxergar com toda essa fumaça e escuridão. É mais seguro aqui. Explosões e berros se aproximaram ainda mais. A única fonte de luz eram os clarões esporádicos das labaredas. Eles ficaram acocorados, tapando os ouvidos. Mesmo assim, James conseguia ouvir os gritos. Eram os rapazes do terceiro grupo de combate? Billy, Chad, Mick, Sam, Vincent, Alf? Onde estava o sargento McKendrick? Será que algo havia acontecido? Se ninguém lhes dissesse o que fazer, eles morreriam ali, como presas fáceis, pois não podiam abandonar o posto sem ordem superior. A barulheira invadiu os ouvidos deles. Os soldados prendiam os rifles entre as coxas. Naquela situação, as armas pareciam de brinquedo. Se decidissem se esconder em um dos abrigos, uma granada poderia transformá-lo em um túmulo. Na trincheira, eles pelo menos tinham a chance de serem arrastados para longe do alvo. Eles aspiraram o ar cheio de fumaça como se fosse seu último suspiro e esperaram. Fim do capítulo. Início do capítulo Afrodite, de Paris, 21 de março de 1918. As janelas trepidaram. Hazel acordou na escuridão do quarto que dividia com Colette na casa de Tante Solange. As janelas continuaram trepidando. O relógio na mesa da cabeceira marcava 4h45. Ela pousou os pés descalços no assoalho gelado e foi até a janela para afastar a cortina. Abrindo o trinco da janela de caixilho, ela a escancarou e se curvou para ver lá embaixo. A cidade vibrava tanto que ela sentia os ossos tiritarem. A terra tremia e os prédios sacudiam. Um cachorro latiu na rua e outro mais ao longe respondeu. Um terremoto? O frio a deixou arrepiada. Outras janelas também foram abertas. Hazel ouviu Colette se remexer na cama. O sol vinha do norte, e assim continuou, como se rochas longínquas colidissem umas contra as outras, ou como se uma grande banda de percussão entrasse em conflito. Hazel se deu conta de que eram armas na linha de frente, e não havia sinal de que iriam parar. Armas ao norte, onde James estava. Fim do capítulo. Se você está gostando, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos!